Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nesse segundo domingo de outubro de 2024, 13 de outubro de 2024, vamos abrir as nossas Bíblias na passagem de Hebreus, capítulo 3. No domingo anterior, havíamos ressaltado o versículo 3 do capítulo 2. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós se não atentarmos a uma tão grande salvação? Essa foi a mensagem de domingo passado. Um apelo a que valorizemos aquilo que Deus colocou de graça. Aqui no capítulo 3 de Hebreus, nós vamos ver dos versículos 1 ao 6 a superioridade de Cristo. Porque aqui a passagem nos diz que no versículo 3 é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, quem edificou o seu reino foi o próprio Senhor Jesus, começando lá desde antes de Moisés, na verdade, começando lá com Abrão, Ele se manifesta, não é que Abrão estava procurando, mas Deus se manifestou a Abrão, e o chama, e Abrão foi em obediência, e a Bíblia chama Abrão de amigo de Deus, E o apóstolo Paulo nos coloca na sua carta aos Romanos que Abrão é o pai da fé, porque ele teve fé em Deus. Então, aqui nesses versículos, nos coloca que o Senhor Jesus edifica essa casa. Essa casa refere-se ao seu reino aqui na terra. Ele foi edificando através dos homens que ele escolheu. Abrão foi escolhido. Abrão teve outros filhos, mas Deus escolheu Isaac. Isaac teve um casal de filhos, sendo o mais velho Esaú, mas Deus escolheu a Jacó. E Jacó teve 12 filhos. E através desses 12 filhos de Jacó, Deus estabelece o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Muitos rejeitam a doutrina da eleição, mas não tem como escapar disso. E Abraão não tinha irmãos? Por que Abraão? E Abraão não teve outros filhos? E por que Isaac? E Isaac não teve seu filho mais velho, seu primogênito, que era Esaú? E por que Jacó? E aí nós podemos seguir toda a história do Antigo Testamento e vemos que Deus escolhe. Essa doutrina é rejeitada por muitos, aqueles que não aceitam de maneira alguma que Deus é soberano. Ao Senhor pertence a salvação e Ele a dá a quem Ele quer. Uma passagem que nos faz lembrar disso aqui é
os obreiros que foram contratados para trabalhar, né, numa lavoura, cedo, primeira hora, vamos dizer, sai e contrata uns, e acertou com eles 1 denário por dia. Né? O preço comum naquela época para trabalhar um dia na lavoura. A palavra nos diz que depois saiu, encontrou outros, e os contrata também. E assim vai contratando durante o dia, até que faltando 1 hora, encontra uns, e vocês estavam aqui, que ninguém nos contratou. E aí o senhor daquela plantação diz: vamos lá, trabalhem, e eu vou dar para vocês o que for correspondente. Tá bom? E eles foram. E o Senhor Jesus nos diz que o mordomo, né, recebe a ordem do Senhor para chamar aqueles que entraram no trabalho por último. Aqueles que entraram no trabalho por último, vai e paga-lhes 1 denário. E aí os que aguentaram o dia inteiro trabalhando, pensaram: bom, se esses que entraram e trabalharam 1 horinha receberam 1 denário, a gente vai receber mais. Finalmente chega a vez deles e eles também receberam 1 denário. E aí a passagem nos diz que eles murmuravam. Nós diríamos, eles ficaram emburrados. O mais leve, né? Para não usar expressões muitíssimo mais grossas, porque essa foi a reação desses trabalhadores que aguentaram o dia inteiro e receberam 1 denário. E aí o senhor daquele local chama e diz: eu faço alguma injustiça? Não combinei contigo o preço X? Sim. E não trabalhaste o tempo inteiro para ganhar esse preço X? Sim. O que tu tens a ver se eu quero dar àquele tanto quanto a ti? O dinheiro é meu, eu dou a quem eu quiser. A que se refere isso? Se refere à salvação. A salvação é idêntica. Os cristãos da igreja primitiva, muitos deles receberam a graça não somente de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Esses cristãos, eu diria que são como os trabalhadores que entraram e aguentaram o dia inteiro de trabalho. Eles vão ser mais salvos do que o ladrão na cruz, que passou a sua vida, né, na marginalidade, e por causa da sua marginalidade, das suas obras marginais, ele foi condenado a morrer na cruz. Mas no último instante, ele disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim. E esse ladrão na cruz foi salvo. Eu compararia com aqueles que entraram no finzinho do expediente e recebem o mesmo pagamento. Qual é? Salvação. Nós não sofremos nada por Cristo, mas estamos salvos. Não é o sofrimento, não é o trabalho, não é a fadiga, mas sim que Deus quer dar, porque a salvação a Ele pertence e Ele a dá a quem Ele quer, segundo seu
o beneplácito da sua vontade, a palavra nos diz. Então, o Senhor estabelece a sua casa lá desse Antigo Testamento, escolhendo a quem Ele quis. E Ele continua isso até os dias de hoje. Escolhe a quem Ele quer. Por isso que nós nos deparamos com pessoas que de jeito nenhum parece que acreditam, a gente explica, fala e nada. Porque não depende do ser humano, não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas a palavra em Romanos nos diz, depende de Deus usar a sua misericórdia. A palavra nos diz claramente que Deus estabelece, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Eu vou dar salvação a quem eu quiser dar a salvação. E por que é necessário que Deus dê a salvação? Porque desde nascimento, desde antes do nosso nascimento, a raça humana já está condenada. Faz anos atrás, eu acredito, faz uns 15 anos, eu preguei uma mensagem sobre esta questão que dividiu as igrejas da Reforma. Um lado da Reforma, aquela que é chamada Reforma Calvinista, né? Que na verdade Calvinismo é um apelido que foi dado para um movimento que era anterior a Calvino. Calvino nem tinha nascido e já tinha esse movimento da Reforma, né? Mais ou menos da época de Lutero. Mas eles desenvolveram a teologia e chegaram à conclusão humana de que Deus escolheu uns para o inferno. E aí Calvino chama isso de decretus horribilis, um decreto horrível, horroroso. Deus ter decretado alguns para o inferno e outros para a salvação. Tá. E naquela época, 15 anos atrás, analisando, olhando, é necessário decretar para o inferno? Não. A condenação já caiu lá em Adão. A primeira coisa que Deus fala para Adão: maldita é a terra por tua causa. E Deus estava importando com a terra, vamos usar o nome moderno, a terra planeta, ou estava se referindo à humanidade? Estava se referindo à humanidade. Por isso que ontem estávamos pensando naquele hino. Chegou a achar o número? Aquele hino que nós cantamos, né? Nascemos já malditos e sem podermos crer. E é triste que mesmo dentro da igreja, onde se canta esse hino, cantamos com tanto fervor, nascemos já malditos e sem podermos crer, sob o peso dos pecados, restávamos morrer. É triste que nas igrejas onde se canta esse hino, não acreditam nisso. Então eu fico pensando, por que cantam se você não vai acreditar? Se você não acredita uma coisa, não cante essa coisa. Não cante, porque você não acredita nisso. Mas as duas vertentes da chamada reforma acreditam sim que nós nascemos já debaixo da maldição de Deus. E é por isso que as duas vertentes da reforma, seja a reforma calvinista, seja a reforma luterana, afirma a necessidade de batizar as crianças, tirá-las dessa situação de maldição para trazê-las ao Senhor Jesus.
Os outros dizem, não, os modernos, né? Em inglês se chama evangelicals. No Brasil inteiro costumamos chamar de crentes, os modernos. Não, e só quando a criança crescer e tiver noção, ela vai pedir o batismo. Será que existiu alguma vez algum descendente de Jacó, do povo de Israel, que pensou, não, eu não vou deixar o meu filhinho, meu bebezinho de 8 dias ser circuncidado. Quando esse menino crescer e for um jovem e já souber decidir, aí ele vai pedir a circuncisão. Gente, isso seria a coisa mais absurda. Para início de conversa, esse guri seria considerado um imundo. Não podia pertencer ao povo de Israel. Seria um pária no mundo. Por quê? Porque ele não tem a marca do povo de Israel, que era a circuncisão. E qual seria a do cristão? O batismo. Não, mas me batizaram, eu nem sabia. E se você está negando esse batismo porque você, no seu livre-arbítrio, acha que não teve valor, então vai, siga o seu caminho. E esse seu batismo, Lutero explicava, virou água. Por quê? Porque precisa de fé. O Senhor Deus, então, estabelece a sua casa, seu reino, lá desde o Antigo Testamento e está estabelecendo até hoje. Isso não acabou. Mas o que acontece? Como eu falei, muitos rejeitam os ensinamentos, muitos rejeitam as doutrinas, e aqui em Hebreus 3, do versículo 7 em diante, há uma advertência contra a incredulidade. Uma advertência contra a incredulidade. Na verdade, essa passagem que está mencionada aqui do versículo 7, 8, 9, 10 e 11, nós a encontramos no Salmo 95, versículos 7 a 11, semelhantemente. Salmo 95. É basicamente uma repetição. Mas encontramos algo muito importante aqui no versículo 12 de Hebreus 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Outras traduções colocam um coração incrédulo, mau e infiel. Vamos abrir em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, o versículo 23. Onde nós encontramos o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar. Esse guardar aqui está como vigiar. É vigiar, guardar. Porque deles procedem as fontes da vida, do coração. Isto nos faz lembrar uma passagem de Mateus capítulo 6, que nós também já temos visto na pregação anterior. Mateus 6, 21, quando o Senhor Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Você deve guardar o seu coração, porque o seu coração se apega
a um tesouro. E o seu tesouro, se o seu tesouro, né, não é Deus e a sua palavra, se o tesouro que você almeja é algo dessa terra, essa é uma situação muito, muito triste, porque o Senhor Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. A pessoa pode dizer, afirmar que crê em Cristo, mas realmente o seu tesouro não é Cristo. Portanto, o seu coração não está em Cristo, não foi entregue a Cristo. Em Isaías 44, 20, Isaías 44, 20, apacenta-se de cinzas, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita. Seu coração enganado, enganoso, segundo Jeremias 17, né? Enganoso e desesperadamente corrupto. Seu coração enganado o desviou, de tal maneira que já não pode, é impossível que essa pessoa possa pensar, possa dizer, não pode livrar a sua alma. Por quê? Porque o seu coração está onde está o seu tesouro, e esse tesouro não é o Senhor Deus. Esse tesouro é qualquer coisa nessa existência, nesse mundo físico. Por isso a advertência do Senhor Jesus: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E por que esse coração se aparta? Justamente porque o coração se apega àquilo que a pessoa considera um tesouro. O que significa tesouro? Tesouro é algo que a pessoa considera valioso. Nem sempre é ouro, prata, mas algo que ela considera valioso. Por exemplo, pode ser outra pessoa. Tem uma passagem? Sim. O Senhor Jesus afirmou: aquele que honrar, amar mais seu pai, sua mãe, seu pai e sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. E quem amar mais seu filho, sua filha, mais do que a mim, disse o Senhor Jesus, não é digno de mim. Quer dizer, o coração da pessoa tem um tesouro, e esse tesouro poderia ser até outra pessoa, e pessoas importantíssimas como o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido, a mulher. Mas aí o Senhor diz que se colocamos esse amor maior do que ao Senhor Jesus, essa pessoa está fora. Porque onde está o nosso tesouro, aí está também o seu coração. Por isso, o apelo das Escrituras desde o Antigo Testamento: entrega-me, filho meu, entrega-me o teu coração. Entregar o coração ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Então, no versículo 13, nós encontramos um apelo à vida em comunidade. Vida em comunidade. Esse versículo 13
vai nos levar a Gênesis 4:9. O que tem a ver Gênesis 4:9 com o versículo 13? O versículo 13 de Hebreus diz claramente: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E que tem a ver com Gênesis 4:9, pastor? Porque Gênesis 4:9 fala da resposta de Caim para Deus, né? Depois que Caim assassinou seu irmão Abel, né? Versículo 8, então o Senhor disse a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Qual é a relação? Voltemos para Hebreus. Exortai-vos uns aos outros. Qual é a relação com Caim? O pensamento de Caim está descrito em 1 João, capítulo 3, versículo 12. 1 João, capítulo 3, versículo 12, onde nós encontramos: não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Ainda não foi encontrado, né, a relação entre isto com Hebreus. Hebreus diz claramente: exortai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Qual é o pensamento de Caim? Cada um por si e o resto que se exploda. Literalmente era isso. Sou eu o guardador do meu irmão? Cada um por si. Cada um por si. Essa é a filosofia de Caim. E lá na epístola de João nos diz que isso é do maligno. Isso é do maligno. No cristianismo, é isto que está no versículo 13: exortai-vos uns aos outros, e que também se repete no capítulo 10 aqui de Hebreus. Hebreus 10, versículos 24 a 25, onde está: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A coisa está ficando cada dia mais feia. Todo mundo concorda com isso. Eu sou velho, nunca vi o mundo do jeito que está, certo? E vai ficar pior. Então, cada um por si. Não. Essa é a filosofia de Caim, cada um por si. O que a palavra nos diz? Exortai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Não podem largar a mão. Fiquem em comunidade. Por isso que a igreja se desenvolve em comunidades, em congregações. Então, no versículo seguinte, no versículo 14, por que devemos ter essa mentalidade de congregação? Porque no versículo 14 está escrito: porque nos tornamos participantes de Cristo. E aqui vem uma palavrinha tão forte, 2 letrinhas, se. Na gramática, não, isso aí é uma partícula condicional. É condicional. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confissão até ao fim. Na teologia reformada, como se chama dentro da teologia luterana,
Na teologia reformada, isso é a perseverança dos santos. E é um ensino herético, um ensino que não tem base? Não! Desde o Antigo Testamento, perseverar na fé, perseverar na fé. A palavra nos diz claramente isso: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? E o próprio Deus nos expressa isso claramente. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Né? E os apelos do apóstolo: mas nós não somos como aqueles que retrocedem. Né? E o Senhor Jesus ensinou algo semelhante: sim, aquele que põe a sua mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Né? Participantes de Cristo, se tão somente, né? No versículo 6 aqui de Hebreus 3, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, tá percebem? Essa casa é o reino de Deus, formado desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, formada conosco, sambujeiros bravos, enxertados contra a natureza, na oliveira verdadeira. Né? Então, a qual casa somos nós, de novo condicional: se tão somente conservávamos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Meteu a mão no arado, só tem uma opção: tocar para frente, em frente, em frente, em frente. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, Deus não se agrada dos que olham para trás, né? Que é exatamente o que nós encontramos aqui a partir do versículo 15. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Por isso que o início lá, a advertência contra a incredulidade, né? Guarda o teu coração, Provérbios 4:23, guarda o teu coração, cuida o teu coração. Né? Qual é o tesouro do teu coração? O tesouro do teu coração é o Senhor Deus? Não endureçais os vossos corações. Né? É o apelo da palavra de Deus. Né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, nós encontramos um apelo do próprio apóstolo: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Muitas pessoas dizem: eu já tô chega, para mim já estou farto, para mim já chega, por que Deus não acaba com tudo logo? E a palavra nos diz claramente por quê. Porque Deus é longânimo, Deus é paciente para convosco, não querendo que ninguém pereça. Deus não tem pressa, Deus não está assim, né, na expectativa de mandar seres humanos para o inferno. Mas Deus é paciente, longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. Uma família que tem 3, 4, 5, 6, 7 filhos, todos esses filhos servem ao Senhor? Não. O que aconteceria se Deus decidisse acabar? Chega, acabou. Está todo mundo perdido, condenado. Mas não, Deus é paciente, longânimo.
E aí em Coríntios, né? Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Né? Tudo isso que para muitos, já deveria acabar logo, né? É simplesmente a manifestação da misericórdia de Deus, porque Deus é longânimo, misericordioso, paciente, não querendo condenar ninguém, mas que todos procedam ao arrependimento. As pessoas recebem uma e outra vez mais uma chance de que te arrependas, mais uma chance de que te arrependas, né? Mandam pelo WhatsApp, mandam pelo Telegram, pelas mídias sociais, postam no Face, mais um dia de vitórias. Não pense assim. Toda manhã, quando você acorde, lembre o que está escrito lá em Lamentações. O que está escrito? As misericórdias de Deus se renovam cada manhã. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Se Deus apertasse o botão, acabou. Mas Deus não é assim. Deus é longânimo, paciente, misericordioso e nos concede a cada manhã mais uma chance de arrependimento, de que você largue a sua vida como está e coloque o Senhor Deus, coloque o Senhor Jesus Cristo como tesouro da sua vida. Quem é o tesouro da sua vida, do seu filho? Quem é o tesouro da vida da sua filha? Pode ser qualquer coisa dessa existência, pode ser até outra pessoa. E aí, advertência: se alguém amar qualquer coisa ou qualquer pessoa nessa vida mais do que a mim, disse o Senhor Jesus, não é digno de mim. A cada dia, então, é uma chance de arrependimento, né? Versículo 16: porque havendo alguns ouviram o quê? Ouviram a sua voz. Havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. De todo aquele povo que foram, os cálculos alcançam aos 2 milhões de pessoas, né? De todos eles, somente 2 entraram, Josué e Caleb. Só. E as suas famílias. E o resto do povo? O resto do povo provocou ao Senhor por sua incredulidade, né? Por sua incredulidade, né? Então, o versículo 19 está bem claro isso. Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O que a incredulidade provoca? Marcos, capítulo 6, versículo 6. Né? O Senhor Jesus estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Né? A incredulidade da cidade onde ele cresceu, a incredulidade do povo de Nazaré. Mas Jesus não era o nazareno, justamente porque ele cresceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém, né? Jesus, o belemita, por nascimento. Mas aí ele foi levado para o Egito, e do Egito veio, e quando voltou com seus pais decidiram: vamos para Nazaré. E lá em Nazaré ele cresceu. E aí que aconteceu? Né? Então, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde ele vem essas coisas? E que sabedoria
é esta que lhe foi dada, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Não é esse aí o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Escandalizavam-se. Por que se escandalizavam? Por sua incredulidade. Esse guri, eu conheço esse. É um gurizote. Eu está ensinando agora. E o Senhor Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e a sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então não podia, quer dizer, Deus, Jesus, onipotência, não se refere a isso. É porque ele estava admirado da incredulidade deles. Incredulidade deles. Mateus 13:58, onde está registrado o seguinte: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. A incredulidade impede. A incredulidade impede. Impede coisas boas na sua vida. Por que os homens andam sem Deus e sem a esperança no mundo? Sem rumo. Por quê? Porque não creem. Porque não creem na palavra. Havíamos visto esta questão espiritual, né? Porque a pessoa está indefesa espiritualmente. Porque ela não pode abrir a boca e dizer em nome de Jesus. Certo homem endemoniado, 7 filhos de um sacerdote, 7 filhos de um sacerdote, portanto 7 sacerdotes levitas foram lá tratar esse caso do homem endemoniado e disseram o quê? Em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, sai espírito maligno. O que aconteceu? O espírito maligno olha para os 7, eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, os espíritos conhecem, né? Eu sei quem é, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês 7, quem são? E a palavra diz que ele pulou em cima dos 7. Espera, 7 contra 1, 7 homens, não gurizinhos, 7 homens contra 1. E eles saíram, né, disparados, nus. Umzinho endemoniado contra 7 e os fez fugir pelados. Por quê? E eles usaram o nome de Jesus, porque eles não tinham nenhuma relação com Jesus. Em compensação, quando o cristão verdadeiro se depara com uma situação dessas, ora e em nome de Jesus, vai sair. E algumas situações mais sérias, o Senhor Jesus nos diz: essa casta não sai senão com oração e jejum. Então o cristão verdadeiro conhece essas coisas e vai se preparar e vai jejuar até. E não tem como aquela coisa maligna não sair. Mas isso por quê? Porque
Nós não estamos como os demais, sem Deus e sem esperança no mundo. Nós estamos com o Senhor Jesus. Não é porque nós somos os tais, mas é porque o Senhor Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, a incredulidade, a incredulidade impede muitas coisas. Por isso que as pessoas são retratadas na palavra de Deus como estando sem Deus e sem esperança no mundo. A incredulidade, não pensem, é uma coisa, só dos ímpios. Não. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, foi sepultado, cadê os apóstolos? Eles voltaram. Pedro disse: eu vou pescar, eu vou voltar. Meu serviço era pesca, então eu vou voltar. E lá em Marcos 16:14 nos diz que o Senhor Jesus jogou na cara deles. Marcos 16:14, jogou na cara deles o quê? Vamos ler a passagem. Marcos 16:14. Finalmente apareceu aos 11. Está falando dos apóstolos aqui, tá? Apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto. Lançou-lhes em rosto, jogou na cara deles. É isso que está escrito. Lançou-lhes em rosto o quê? A sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Por isso eu sempre digo, não pense nos apóstolos como sendo, aqueles que nem pisavam na terra, flutuavam de tão santos. Não pense isso. Como autoridade, eles tinham autoridade apostólica. Agora, como seres caídos, igual que nós, ao ponto que Paulo expressa: quem me livrará do corpo dessa morte? Querer as coisas boas está em mim, mas eu encontro em mim. Percebe? O próprio apóstolo Paulo, cada um dos apóstolos enfrentava essa questão, e a incredulidade é algo contra o qual nós temos que lutar todo dia, porque é a natureza decaída nossa, de sermos incrédulos, não crermos. E até os próprios apóstolos sofreram a repreensão do Senhor, jogou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Se os apóstolos tiverem esse problema de incredulidade e dureza de coração, que será de nós? Não pense você, porque você está sempre aqui nos estudos bíblicos, sempre atento para o culto, que você não tem esse problema. Nós temos esse problema, porque isso faz parte da nossa natureza de caída. Nascimos já malditos e sem podermos crer. 135. Quem não? 135. 135. Reconheçamos a nossa incredulidade, mas façamos como aquele pai que levou seu menino aos pés do Senhor Jesus. Marcos 9, 21 a 24. E o Senhor Jesus perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer. Não é que se eu posso fazer. Se eu posso fazer, posso fazer. Mas a questão é: se tu podes crer. Porque tudo é possível ao que crê.
Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Que Deus nos conceda a cada um de nós essa mesma atitude desse homem, que com lágrimas nos olhos ele disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. A incredulidade é um dos grandes empecilhos na nossa vida. Peça a Deus que Deus nos conceda a sua ajuda. Amém. E em mim, ó Deus, um puro coração, renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação,